Você já se perguntou qual é a verdadeira essência de Deus? E se eu te dissesse que essa verdade está muito mais perto do que você imagina? Nesta palestra transformadora realizada a 24 de novembro de 1967, Neville Goddard revela uma das maiores lições espirituais: Deus é a nossa maravilhosa mente humana em ação. Prepare-se para mergulhar em um entendimento profundo sobre a verdade divina que habita dentro de cada um de nós. Descubra como sua mente, sua imaginação, seus pensamentos e sentimentos são a chave para manifestar uma vida repleta de propósito e realização. Fique até o fim deste vídeo, porque esta palestra pode abrir seus olhos para uma nova forma de enxergar Deus, o mundo e seu próprio poder criador. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e despertar espiritual. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. Vamos começar? Se a verdade puder ser dita de modo que seja compreendida, ela será acreditada. Espero que eu possa tornar a verdade das Escrituras tão compreensível que você acredite nela. Mas, quer acredite ou não, um dia acreditará, pois as Escrituras se cumprirão em você e então você as entenderá perfeitamente. As Escrituras falam de 2 batismos, o batismo com a água do arrependimento e o batismo com o Espírito Santo. Paulo nos diz: eu batizo com a água do arrependimento, mas depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu, o qual batizará com o Espírito Santo. Agora, arrependimento significa uma mudança radical de atitude em relação à vida. Se você mudar seu pensamento e as coisas em seu mundo exterior mudarem, então você foi batizado com a água do arrependimento. Um amigo recentemente compartilhou essas experiências comigo, dizendo: trabalho no ramo de computadores. Todos os anos realizamos uma convenção e, neste ano, nossa empresa escolheu demonstrar um computador de $1 milhão. Ele foi entregue em uma sexta-feira, o que nos deu 3 dias para estarmos prontos para a abertura da exposição na terça-feira seguinte. No domingo, descobrimos que algumas peças não estavam funcionando e outras estavam faltando. Sabendo que nossos subcontratados estavam espalhados por todo o país, quando cheguei na segunda-feira de manhã, todos estavam em estado de pânico. Controlando meus pensamentos, comecei a usar minha imaginação, dizendo que era terça-feira de manhã e que o computador estava funcionando perfeitamente. Em seguida, verifiquei a lista de peças que estavam faltando e descobri que a empresa que fabricava as peças estava localizada a apenas 24 quilômetros do centro. Eles entregaram as peças naquela tarde e na terça-feira de manhã o computador estava funcionando perfeitamente, exatamente como eu havia imaginado. Um dia, um computador antigo, que estava armazenado em nosso depósito há algum tempo, foi vendido. Ninguém havia verificado se ele estava funcionando corretamente, portanto, no dia da entrega, imaginei que tudo estava perfeito. Mas, ao verificá-lo, descobri que 2 peças vitais estavam faltando e não podiam ser encontradas. Naquela tarde, o vendedor chegou, pegou um pequeno pacote a menos de 3 metros do computador e disse: aqui estão as peças. E ele estava certo. Dentro desse pequeno pacote marrom estavam as peças que faltavam e que, aparentemente, não estavam lá antes. Aqui está um homem que foi batizado com água ao aplicar psicologicamente a verdade. A verdade aparece primeiro como uma pedra. É nesse momento que tudo é feito literalmente. A cabeça de um touro é cortada e os sacrifícios são feitos a um deus do lado de fora. A água sai da pedra quando os fatos literais adquirem significado psicológico. Depois, a água se transforma no vinho da verdade espiritual, por meio da experiência. É preciso ver todo o vasto mundo como um drama psicológico. Você pode pensar que nunca cometeu adultério, mas no momento em que deseja algo, o palco é montado por seu ato imaginário. Conter o impulso não é suficiente. No momento em que você tem o impulso de roubar, o ato é cometido. O impulso de ferir é o ato de ferir. Você pode ter medo de realizar qualquer ato, mas quando o impulso aparece, o ato é cometido. Quando você entender isso, perdoará a todos, pois há apenas um filho, que é você, fazendo a vontade de seu Pai. No 3º capítulo do livro de Mateus, João afirma: eu batizo com a água do arrependimento. O arrependimento testa sua capacidade de entrar e participar da natureza do oposto. Quando você vê outra pessoa passando necessidade, você se arrepende convencendo-se de que ela é rica. Na medida em que você consegue acreditar nessa verdade,
você se banha nas águas batismais. Somente quando você age e prova o arrependimento, no desempenho, é que você é batizado no verdadeiro sentido da palavra. O batismo com o Espírito Santo é algo totalmente diferente. Ao viver de acordo com a lei do arrependimento, você será chamado a se unir em um único corpo, que é Deus. No capítulo 12 de Coríntios, lemos que em um só Espírito somos batizados em um só corpo. Quando esse batismo aconteceu comigo, tive a sensação de ser levado em uma longa jornada. Eu me vi diante do Senhor ressuscitado, que me fez uma pergunta simples: qual é a melhor coisa do mundo? Respondi como se fosse promovido de alguma profundidade de meu próprio ser, dizendo: fé, esperança e amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Com essas palavras, o Senhor ressuscitado me abraçou e nos tornamos um só ser. Nenhum olho mortal pode ver o corpo de Deus que uso, mas eu sinto, pois o uso a cada momento. Agora, quando conto minha história, alguns resistem, pois ainda estão cheios de seus próprios conceitos errôneos e preconcebidos sobre Cristo. Mas sei que um dia todos serão abraçados por esse único Espírito, sendo assim batizados no único corpo de Cristo. A irmã mais velha de minha esposa é uma querida. Nós nos amamos e nos respeitamos, mas ela não consegue acreditar no que eu ensino. Embora acredite na Bíblia e se considere uma boa cristã, ela não acreditou em mim quando eu disse que ela não morreria. Que até mesmo a florzinha que floresce uma vez floresce para sempre, pois eu sou um Deus dos vivos, não dos mortos. Alice não acreditou em mim nesse nível, então eu a alcancei em outro nível. Em 1948, meu secretário, Jack Butler, morreu repentinamente. 6 ou 7 meses depois, totalmente acordado e consciente de onde estava e do que estava fazendo, visitei Jack. Embora ele tivesse 50 anos quando morreu aqui, lá ele era um jovem de 20 e poucos anos. De pé ao meu lado, Alice disse: sabe, ainda não acredito no que você ensina. E eu respondi: como você pode dizer isso quando vê Jack aqui? O que ele tem a ver com isso? Ela perguntou e eu respondi: não se lembra, Jack morreu em agosto do ano passado. Com essa observação, o rosto de Alice assumiu uma expressão de total espanto. Sabendo que eu estava dizendo a verdade, ao ver Jack, ela negou sua crença na não sobrevivência. Então Jack falou: quem está morto? E eu disse: Jack, você não está morto, mas morreu. Eu lhe dei um bom funeral católico e seu corpo está enterrado em um cemitério católico. Oh, disse ele, você é estúpido. Você diz que eu não estou morto, mas eu morri. Isso não pode ser. Então eu disse a Alice: vem aqui, e coloquei minha mão na coxa de Jack e disse: veja, minha mão não atravessa sua carne. Ela é sólida. Se eu o cortasse agora, ele sangraria. Ele se machucaria como você se machucaria. Com essa observação, Jack pegou minha mão e deu um tapa nela, dizendo: tire sua mão de mim, exatamente como faria se estivesse aqui. Veja bem, não há poder transformador na morte, e Jack não sabia que havia morrido. Nem todo mundo sabe da transição. Alguns levam anos para descobri-la. Embora Alice estivesse comigo na ocasião, ela não se lembrava do incidente. Se tivesse se lembrado, ele teria assumido a forma de um sonho para ela. Mas, como estou totalmente acordado, sei exatamente o que estou fazendo a cada momento. Hoje, Alice acredita na sobrevivência, embora não perceba que aquela experiência foi o início de uma mudança sutil nela. Quando forem enviados, vocês levarão a mensagem daquele que os enviou. Você dirá a todos que ouvirem que existe apenas um corpo, um espírito, um amor que abraça e incorpora o indivíduo em um único corpo, que é o Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, ao testar a si mesmo, você está sendo batizado com a água do arrependimento. Criando sempre nesse nível, quando você mudar sua atitude e permitir que ela se torne fixa, seu mundo exterior refletirá a mudança. Então, um dia, você será batizado com o Espírito Santo. Entre vocês está um que vocês não conhecem. Eu mesmo não o conhecia, disse João. Mas vi o Espírito Santo descer como pomba e permanecer sobre ele. Aquele que me enviou me disse: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo.
A palavra com usada aqui é a preposição em. Você não é borrifado com água, mas é incorporado ao próprio Espírito de amor, sendo assim batizado no Espírito Santo. Nesse momento, você não é mais outro, você é o corpo de Cristo. Aquele que é batizado em Cristo se reveste de Cristo e usa esse corpo como se fosse seu. À medida que as Escrituras se desenvolvem em você, você se sente como o ser que primeiro o chamou e o incorporou ao corpo dele. Então, o Filho unigênito de Deus o chama de Pai, e você entende a maravilhosa história do batismo. E quando você a conta com entendimento, alguns acreditarão em você, enquanto outros não acreditarão. Talvez, por causa do preconceito, o enxerto não seja aceito no momento, mas ele virá. Agora, se eu habito em vocês e o Pai habita em mim, o Pai não está em vocês? E se você está em mim e eu estou em todos, o Pai não está em todos? Não somos o mesmo ser? O mesmo Filho infinito não nos chamará de Pai? Aqueles que acreditam que Jesus Cristo foi um homem que viveu há 2000 anos não conseguem compreender um Cristo cósmico, que habita em todos, que é Deus Pai. Mas Deus, o Pai de toda a vida, está presente em cada indivíduo. E um dia ele se revelará, não como outro, mas como aquele em quem ele se revela. No poema de D.H. Lawrence, de título Os Novos Céus e a Nova Terra, ele disse: Eu estava tão cansado de tudo isso e quando a morte chegou, eu morri, para descobrir que estou em um corpo como antes, só que com uma novidade além do conhecimento da novidade, e inexplicável. Isso é verdade, pois se você não sabe que a história da vida é psicológica, não pode explicar sua novidade. Meu amigo Jack morreu aos 50 anos, parecendo muito, muito mais velho. Mas quando o vi 6 ou 7 meses depois, Jack era um jovem de 20 anos, em um corpo com uma novidade que ia além do conhecimento da novidade. A decomposição do corpo de Jack, que ele usava enquanto estava aqui, já havia avançado, mas Jack não sabia que havia morrido. O corpo de um amigo com 90 quilos pode ser transformado em cinzas em questão de 1 hora. No entanto, quando você o encontrar, ele não entenderá como foi renovado, pois para ele seu corpo é sólido e real. Ele respira e envelhece, assim como o seu aqui. Ele tem problemas lá, assim como você tem aqui, e se ele não ouvir a história do batismo e despertar lá, ele repetirá a experiência novamente. Enquanto estava aqui, Jack não sabia que a história da vida era psicológica, e ele não sabe disso lá. Ele participou de minhas reuniões apenas porque estava interessado em conhecer pessoas. Ele se recusava a assumir qualquer obrigação com a sociedade. Não queria se casar, mas amava todas as moças e todas elas o amavam. Ele ainda ama todas elas, e ainda não percebeu que a vida é psicológica e sempre se renova pela semente do pensamento contemplativo. O Sr. Lawrence chamou sua experiência de ressurreição, mas a palavra é restauração. Ele falou sobre ser restaurado à vida com uma novidade que vai além do conhecimento de novidade. Isso é verdade, pois os dentes ou cabelos que estão faltando aqui são instantaneamente renovados, mas as pessoas não param para refletir sobre esse fato. Elas não param para perceber que tinham 90 anos quando morreram, que não passaram pelo ventre de uma mulher, mas foram restaurados à vida aos 20 anos de idade. E, como os problemas da vida estão sobre eles, continuam cegamente tentando descobrir como pagar o aluguel, comer e cuidar das necessidades de seus corpos, exatamente como vocês fazem aqui. Eles estão em um mundo terrestre, assim como este, mas não nesta seção do tempo. Mas quando você é ressuscitado, você nasce no único corpo do Senhor Jesus Cristo. Isso é o céu. E quando você deixa esse corpo de escuridão e decadência, entra em um mundo totalmente diferente, usando um corpo dotado de poder criativo. Você não usará mais as limitações da carne, nem terá necessidade de alimento como você o entende. As funções normais desse corpo não existem mais, pois você usará um corpo de luz radiante, o corpo que você usava antes de o mundo existir. Agora vamos entrar no silêncio. Agora que você compreendeu a poderosa verdade de Deus com uma maravilhosa mente humana, está pronto para assumir o controle da sua vida com consciência e propósito. Lembre-se, tudo começa dentro de você. Suas crenças e imaginação são as sementes que moldam sua realidade. Se este vídeo tocou seu coração ou te trouxe uma nova perspectiva, não guarde essa mensagem só para você.
Compartilhe com alguém que também precisa despertar para esse conhecimento transformador. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser sempre o primeiro a receber mais ensinamentos profundos como este. Vamos juntos trilhar uma jornada de autodescoberta e expansão espiritual. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.